Para você, o que é um paciente qualificado? Muitos acreditam que um paciente qualificado é aquele que vai te chamar no WhatsApp e, independente do quanto que você cobre, ele vai aceitar. Mas isso não é um paciente qualificado. Isso é um paciente perfeito. E acredite em mim, eles não existem. Independente da plataforma ou ação de publicidade que você fizer, você nunca vai conseguir um fluxo previsível desse tipo de paciente, principalmente no momento atual que o mercado da psicologia está passando. Agora, se alguém na internet te vender esse tipo de solução, saiba que ela está vendendo um sonho que nunca vai se realizar. E isso não vai funcionar mesmo que você segmente muito o seu tráfego, acione formulários, remarketing, entre outras coisas. Nada vai fazer você ter um fluxo previsível de pacientes que sempre vão estar dispostos a pagar 200, 300, 400 reais apenas na primeira conversa. Porém, nós conseguimos chegar a algo próximo. Ter uma pessoa que vai estar disposta a pagar 200 reais pelo seu serviço é super possível. Agora, isso acontecer na primeira conversa é bem improvável. A não ser que você seja uma celebridade nas redes sociais e tenha milhares de seguidores qualificados que acompanhem os seus vídeos diariamente de você falando sobre psicologia. Mas eu imagino que esse não seja o seu caso. Mas se a gente não consegue isso com a publicidade direta, como podemos qualificar os pacientes nesse nível de pagar 200 reais? Bom, nesse vídeo é exatamente disso que vamos tratar. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda que existem dois tipos de qualificação. A qualificação feita pelo marketing, ou MQL, e a qualificação feita pela parte comercial, que chamamos de SQL. As duas precisam dar de mãos juntas para conseguirmos atingir esse objetivo. No marketing direto, como o tráfego pago, um lead qualificado na psicologia, ele passa por 3 pontos. O primeiro é ele realmente ter o problema que estamos procurando, ou seja, ansiedade, depressão e afim. O segundo é que de fato essa pessoa esteja procurando por um psicólogo. E o terceiro é uma pessoa que tem renda o suficiente para adquirir um serviço de psicologia. E na parte da MQL, é só isso. Só que nesse último ponto do dinheiro tem uma pegadinha que muitos psicólogos não entendem. Uma pessoa que tem renda o suficiente para adquirir o seu serviço nem sempre vai achar o seu serviço barato, mesmo que você cobre 30 reais nele. O que mais acontece são pessoas que têm dinheiro caindo dos bolsos, querendo negociar o valor com psicólogos ou pedindo descontos nas sessões. Isso acontece não porque o seu serviço está barato, mas sim porque o seu potencial paciente não enxerga valor o suficiente no seu trabalho. E aqui que está o ponto alto. Não se resolve esse tipo de problema estudando mais, se tornando um psicólogo mais experiente, nem abaixando o preço do seu trabalho, ainda mais no momento atual do mercado da psicologia. O normal, nesse momento da psicologia, são as pessoas não valorizarem o seu trabalho. Mas existe uma maneira para você contornar isso. A qualificação do potencial paciente pelo comercial, ou o SQL. Se a gente se aprofundar no SQL, você precisa entender que as pessoas não valorizam o processo da psicologia porque elas não entendem como isso funciona. Não faz sentido para elas que conversar com uma pessoa estranha vai resolver uma ansiedade. E enquanto ela não conseguir fazer essa associação, a relação entre você e o seu potencial paciente vai continuar muitíssimo frágil. E isso traz muitas consequências. Porque se o potencial paciente não entende o processo, significa que ele não está fazendo terapia com você, ele está fazendo terapia. Em outras palavras, eu tô dizendo que você é completamente substituível para essa pessoa. E com isso, você sempre vai ser trocado por um serviço mais barato ou mais conveniente. Mesmo que você consiga pacientes dessa forma, na primeira mínima desestabilidade financeira que seu paciente tiver, você vai ser o primeiro gasto a ser cortado. Só para você entender o que eu tô querendo dizer com essa associação, vamos pintar o seguinte cenário com a medicina. Vamos supor que um parente seu precisa fazer uma cirurgia de apêndice. Você não precisa saber como a cirurgia funciona. Você provavelmente não sabe qual anestesia é usada, o tipo de bisturi, o tamanho do corte e assim por diante. Mas você tem uma ideia de como é que isso funciona. Você sabe muito bem que o seu parente vai deitar numa maca, vai ser sedado, vão cortar ele, tirar o apêndice, suturar e pronto. Problema resolvido. O problema da psicologia é que o seu potencial paciente ele não consegue ter essa simples imagem mental. Ele não precisa saber academicamente como a psicologia resolve o problema dele. Assim como você também não precisa saber que anestesia é usada para tirar o apêndice. Mas o seu potencial paciente precisa entender o processo por alto e isso precisa fazer sentido para ele. Se você não conseguir fazer isso, você nunca vai conseguir
cobrar um valor alto e ter pacientes que ficam muito tempo com você. Então, se você quer cobrar o valor que você acha justo, a primeira coisa que você precisa saber fazer é explicar de forma simplificada para um leigo como o seu serviço resolve o problema dele. Depois que você organizou isso, nós precisamos ir para a prática. E com isso a pergunta vem: o que fazer com os pacientes que veio do tráfego pago? Se formos desde o começo, você precisa construir um funil comercial, que vai acontecer em 3 etapas. A primeira é o WhatsApp. É muito difícil você conseguir qualificar uma pessoa no mercado da psicologia apenas no WhatsApp. Mas essa é uma etapa que não tem como pular. Por isso, a venda, de fato, não vai acontecer por mensagem. Ela vai acontecer em uma reunião de vendas, que podemos chamá-la de pré-sessão. É muito importante que você não venda a psicologia no WhatsApp. Isso dificilmente vai funcionar. Ou seja, evite ao máximo passar o seu preço nele. E se você fizer isso, a chance do seu potencial paciente parar de te responder aumenta muito. Para saber se você está indo bem ou mal na parte comercial, nós separamos algumas etapas para você. A primeira é a mensagem. Se você enviou uma mensagem para o seu potencial paciente e ele não te respondeu, você está preso nessa etapa. O objetivo dela é despertar a atenção do lead. Se acontecer de muitas pessoas não te responderem, significa que a primeira mensagem que você está enviando não é boa. A segunda etapa é o desenvolvimento. Se você conseguir desenvolver uma conversa com o seu paciente, você está aqui. O objetivo é agregar valor para a pré-sessão e coletar informações sobre este potencial paciente. Se o paciente parar de te responder do nada, sua conversa ou é objetiva demais ou está desinteressante. A terceira etapa é o pitch. É quando você chama de fato a pessoa para a pré-sessão. O objetivo aqui é conseguir marcar uma data para vocês conversarem. Se o potencial paciente sumir aqui e parar de responder, significa que você não agregou valor o suficiente na etapa de desenvolvimento. A quarta etapa é a pré-sessão de fato. É quando você faz a reunião de vendas com seu potencial paciente. Se você chegou até aqui, a primeira etapa do WhatsApp foi um sucesso. Agora, caso você tenha muitos casos de potenciais pacientes não aparecendo na pré-sessão, significa que ou o paciente esqueceu, e aí você consegue relembrar ele nas próximas vezes, no mesmo dia ou algumas horas mais cedo, ou você falhou em agregar valor para essa sessão. E aí, qualquer coisa que surja no dia dele, ele vai preferir essa outra coisa do que falar com você. A segunda etapa do nosso funil comercial é a reunião de vendas, que é onde a venda e a qualificação vão acontecer. Mas para isso você precisa ter um norte, uma estrutura de como conduzir essa reunião. E para isso você vai usar uma estratégia chamada de Spin Selling, que basicamente é um acrônimo para 4 tipos de perguntas que vão automaticamente qualificando o seu lead, mesmo que você não afirme nada. Nós só vamos fazer perguntas para cada uma delas. O primeiro tipo de pergunta são perguntas de situação. Você vai perguntar coisas do tipo: como você descobriu que tem ansiedade? Quais sintomas da ansiedade você sente com mais frequência? Esse tipo de pergunta é para você abrir conversa e entender a situação do seu paciente. O segundo tipo são as perguntas de problema. Você vai identificar quais problemas o seu paciente tem e deixá-los em evidência. Por exemplo, como a ansiedade afeta o seu trabalho? Como a ansiedade afeta o seu relacionamento? O terceiro tipo são perguntas de implicação, que você vai fazer o seu potencial paciente entender a real gravidade dos problemas que ele tem. Você vai fazer perguntas do tipo: se esses sintomas persistirem, como você acha que vai estar a sua vida daqui a 6 meses? E por último, nós vemos com as perguntas de necessidade, que você vai medir o quanto que resolver esse problema é uma prioridade para o seu paciente. Você vai fazer perguntas como: se você pudesse diminuir os sintomas hoje, como é que seria a sua vida? Depois que você fizer isso, o seu potencial paciente vai estar 50% qualificado. Após isso, você vai explicar para o seu potencial paciente como o seu trabalho vai resolver todos esses problemas que a gente identificou até agora. E tudo isso de forma simplificada. Aí no final da reunião, você vai mostrar o seu preço usando uma técnica que a gente chama de ancoragem, que é basicamente você dar uma referência de valor para o seu potencial paciente. Porque acredite em mim, ele não faz a menor ideia de quanto custa uma sessão de psicólogo. Então você pode falar coisas como: olha, o CRP recomenda que para uma sessão psicológica nós cobremos algo em torno de R$230. E depois você apresenta o seu preço de fato. Agora, a última etapa do nosso funil comercial é a negociação. Ao terminar a reunião, você vai ter uma resposta. Às vezes, sim. Muitas vezes, tenho que pensar, ou algo assim, e raramente, e muito raramente, você vai ouvir não. O ponto é que muitos fechamentos vão acontecer depois da reunião. Por isso, é de extrema importância que você continue o atendimento e não esqueça do seu paciente, como a maior parte das pessoas fazem. Sério, aqui vão estar a maior parte das suas vendas. Porque quando a pessoa diz: tenho que pensar, tenho que falar com a minha esposa, tenho que falar com meu marido, ou algo assim, ela está em dúvida. E é o seu trabalho descobrir qual dúvida que ela tem e tirá-la.
Se você não fizer isso, você vai perder a sua venda. Ah, e uma dica. Você nunca, em hipótese alguma, deve finalizar o atendimento sem marcar um próximo contato. Você deve alinhar com o seu paciente uma data onde ele estará ciente que você entrará em contato. Lembra? Combinado não sai caro. Em outras palavras, nada de falar, fico à disposição ou algo assim. Fazer isso é pedir para você perder venda. A lógica comercial é essa, mas para além disso, você precisa organizar todo esse processo. E para isso vamos usar um CRM, que é um gerenciador de relacionamento com o cliente. Como ele funciona? Basicamente, é uma planilha onde você vai adicionar todas as pessoas que já se interessaram pelo seu trabalho. Lá você vai centralizar os dados dos interessados, problema central, canal de vendas, quantidade de contatos e a etapa do funil. Assim, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para cada um desses potenciais pacientes, sem precisar ficar lembrando de cabeça quem você precisa entrar em contato. Até porque isso é impossível. Lembrar de 2, 3 pessoas pode parecer até fácil. Agora, lembrar de 200 pessoas? Por isso é essencial o uso de um CRM, já que ele vai te falar exatamente quem você precisa contatar e como você precisa contatar. Só para te dar alguns dados da eficácia de um CRM, há pesquisas que dizem que 80% das vendas ocorrem depois do 5º ou 6º contato com o cliente. Em outras palavras, se você não tem um, dificilmente você vai lembrar de chegar ao 5º contato. Logo, estatisticamente, você está perdendo 80% das suas vendas. Mas como usar uma ferramenta dessa da maneira correta? A atualização do CRM tem que ser diária. Você deve separar pelo menos 30 minutos da sua agenda para atualizar essas informações. E atualizando ao longo do contato das pessoas que você for falando. Ele dá um certo trabalhinho, mas é essencial para o processo comercial. Toda vez que eu vou falar da CRM, eu lembro da história que quase me deixou maluca aqui na minha agência. Foi logo no começo. Uma época onde nossos canais de vendas começaram a dar muito certo. Começou a cair cliente pra caramba de todos os lados que você pode imaginar. Tráfego pago, orgânico, indicações e o que mais você puder imaginar. Era tanto cliente que tava vindo que a gente não tava com braço para conseguir atender tudo isso. Tanto que eu tive que virar pra mentir e falar: pelo amor de Deus, para com tudo. Minha agenda não está aguentando tanta tarefa. Aí beleza, pausamos todos os canais de vendas que nós tínhamos e a única ação que nós fazíamos da parte de aquisição de novos clientes era CRM. E mesmo assim, com nenhum canal de venda ativo, nós ficamos uns 3, 4 meses fazendo de 3 a 4 reuniões toda semana. Esse tipo de ferramenta faz uma bola de neve, porque 100 pessoas vão te chamar, 5 vão fechar na hora, 30 vão fechar nos próximos meses e 50 não vão fechar com você. Se você ir alimentando o CRM com frequência, os meses vão passando e os fechamentos vão se acumulando cada vez mais. E basicamente é isso. Se você aumentar o nível de consciência dos seus potenciais pacientes usando o Spin Selling, conseguir explicar de forma clara o porquê que ele deveria fechar com você e não um psicólogo que está cobrando R$30 na Octoralha, fazer o acompanhamento correto dele utilizando um CRM e juntar isso com os pacientes qualificados de MQL que o tráfego pago vai te proporcionar, você vai conseguir construir uma máquina muito previsível de pacientes qualificados.